Olá, amigo e irmão, dando sequência à série sobre o Espírito Santo, hoje eu vou falar sobre os dons do Espírito, os dons espirituais. Mas antes de você ver o vídeo, faça o dever de casa. Dê o like, se assine ou se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho para ser notificado quando postarmos um novo vídeo. Nós agradecemos muito essa gentileza. Todas as pessoas que fazem vídeo pedem isso porque é a forma que nós temos de divulgar. Muito bem, vamos então ao assunto, os dons do Espírito Santo. Eles estão dispostos numa plataforma em 3 grupos. Se encontram na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 4 a 11. Esses dons, eles são distribuídos, como já disse, em três grupos. O primeiro grupo é o grupo que vou colocar, que não pode ser o primeiro, pode ser o terceiro, são os dons de locução ou audição, que são os dons de profecia, o dom de profecia, o dom de variedades de línguas e o dom de interpretação das línguas. O segundo grupo são os dons ministeriais, ou por assim dizer, dons para o ministério, que são a palavra da sabedoria, a palavra da ciência ou do conhecimento, que também é revelação, conforme outros textos, e o discernimento dos espíritos. O terceiro grupo são os dons de operação de poder, a fé, a operação de maravilhas e os dons de curar. Esses 3 grupos expõem os 9 dons espirituais que operam pelo Espírito Santo na igreja, especialmente na igreja e em cada cristão, conforme a vida desse cristão, conforme ele busca e tem comunhão com Deus. É importante, nós vamos falar hoje sobre esse primeiro grupo que citei, que são os dons dispostos para toda a igreja, para todos os cristãos. Não são especialmente para ministérios, para ministros, mas para toda a igreja, que é o dom de profecia, é também o dom de variedades de línguas e o dom de interpretação das línguas. Para que são dados esses dons? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele distribui esses dons a cada um como ele quer, ele tem autonomia, ele tem soberania para fazer isto, para distribuir conforme a sua vontade, conforme o seu querer. A igreja é edificada através desses dons. A profecia é a palavra direta de Deus através de um dom especial, falando pela boca de um cristão, de uma pessoa. Essa pessoa precisa ser batizada com o Espírito Santo, viver a vida conforme a vontade de Deus e se dispor a ser usado por Deus com a palavra da profecia. Precisa de sabedoria, precisa de temor, de entendimento, para não deixar se levar e ser usado pela carne, mas se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Isso é muito importante para a edificação da igreja, a profecia. Em segundo lugar, o segundo dom nessa área é o dom de variedades de língua. Qual a finalidade desse dom, variedades de língua? Tem várias. Primeiro, edificar a pessoa que fala. A pessoa que fala línguas, ela é edificada. Segundo, ela ajuda na oração. A Bíblia diz que quem ora em línguas ora bem, porque ele fala direto a Deus.
Terceiro, as línguas, elas são uma maneira de evangelizar pessoas de outras línguas. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos falaram ali a língua das pessoas. Eram 17 nações representadas ali diante do cenáculo, e os discípulos falaram a língua daquelas pessoas, e eles ouviram e entenderam as maravilhas que Deus estava falando para eles na língua deles. Então o Espírito Santo tem esta função de usar as pessoas com esse dom para a evangelização. Conta-se não, há um registro que no início do trabalho, na cidade de Macapá, estava acontecendo o batismo em águas, e ali estava um judeu, um comerciante judeu que estava assistindo o batismo. Uma irmã que era analfabeta, ela saiu da água do batismo falando em línguas estranhas. E o judeu que estava ouvindo percebeu que ela estava falando perfeitamente na língua dele, no hebraico. E ele, ouvindo isso, não teve dúvida que Deus estava falando por aquela mulher e creu e recebeu Jesus Cristo como Salvador. O terceiro dom deste grupo é o dom de interpretação das línguas. As línguas poderão não ter fruto, não ter resultado, se elas forem faladas em momentos inoportunos. Nesse caso, é preciso haver quem interprete a língua, quem tenha o dom de interpretar. Não é quem tenha ciência, ciência de línguas, entenda línguas, que isso não vai nunca entender a língua chamada estranha, variedade de línguas. Mas quem recebeu o dom de Deus para tornar aquela mensagem que está sendo dada em línguas desconhecidas, em línguas estranhas, em línguas do Espírito, se seja ouvida e entendida pelas pessoas que ali estão. Por isso, Paulo diz que quem fala em línguas deve orar e deve pedir a Deus para que interprete. Se não tiver quem interprete numa reunião, num culto, onde alguém está falando em línguas, e se não houver quem interprete, então aquela pessoa não deve continuar falando, porque não vai ter fruto e está até atrapalhando o culto. Portanto, precisa aprender, aliás, buscar o dom de interpretar. Esses três dons, profecias, variedades de línguas e interpretação das línguas, são os dons atribuídos ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo, são chamados de os dons do Espírito, os dons de audição ou de locução, em que se faz ouvir ali pela voz a manifestação do Espírito entre nós. A igreja, através da igreja pentecostal, ela adotou, ela aceitou a glossolalia e ela por muito tempo usou isso. Hoje está usando pouco. Aliás, está usando às vezes de maneira inadequada. Mas é importante que busquemos. Paulo manda que busquemos com zelo, com cuidado, com todo zelo, porque estamos tratando de uma coisa muito útil, muito importante. Então, as pessoas são edificadas falando línguas estranhas, as pessoas podem evangelizar estrangeiros falando línguas estranhas, e as pessoas poderão falar e outros interpretar, e a própria pessoa que fala línguas pode também interpretar. Isso acontece bastante. Portanto, aqui nós trouxemos uma síntese apenas desse primeiro grupo dos dons espirituais ou dos dons do Espírito Santo. Todos os dons são operados pelo Espírito. Existem dons espirituais e existem os dons ministeriais.
Os dons espirituais, ou os dons do Espírito, servem para assessorar ou com a ferramenta para os ministérios. Mas os ministérios são dons dados à igreja que nós trataremos em outra ocasião. Eles também serão muito importantes de nosso conhecimento. Eu desejo que você seja edificado, abençoado e que essas palavras tenham sal para que você tenha um interesse, tenham sede de buscar o Espírito Santo e os dons espirituais, os dons do Espírito. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, quando estaremos trazendo o segundo grupo, que são os dons chamados dons ministeriais. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.